Enquanto o pessoal está chegando, a gente já vai chamando os convidados para o próximo painel, para a gente conseguir dar continuidade ao terceiro encontro técnico da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, na seção Rio. Então, seguimos com esse painel com o tema Saneamento em áreas irregulares e não urbanizadas. Perspectivas para o Rio de Janeiro. Gostaria de convidar o moderador do painel, Renato do Espírito Santo, diretor da ABS Rio. E para compor esse painel, eu convido também o Wanderson José dos Santos, presidente da Fundação Rio Águas. Lucas Arroste, diretor de operação da Iguar Rio. Daniel Moura, presidente da Zona Oeste Mais Saneamento. Renan Mendonça, diretor executivo em comunidade da Águas do Rio. E, por último, Leonardo Rigueto, presidente da Rio Mais Saneamento. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estão escutando bem? Agora sim. O botãozinho aqui está brincando comigo. Ainda bem que ele não vai palestrar, né? Bom, nós estamos aqui para dar início ao painel 2, que fala sobre as perspectivas para o Rio de Janeiro. Perspectivas é uma palavra realmente importante, né? Nós vamos ter, com certeza, qualidade nas nossas apresentações, qualidade essa que espero venha de encontro aos anseios e à ansiedade de todos nós por tempos melhores. Hoje, quando a gente fala em saneamento, principalmente em áreas de comunidade, né, tem que sempre considerar as 4 vertentes: água, esgoto, drenagem, lixo. E isso é muito difícil, tem lugares que você não consegue fazer os 4, tem lugares que você faz um, faz mal, faz bem, enfim, cada comunidade é uma comunidade, cada localidade uma situação diferente, e todas elas têm que ser encaradas com o máximo de cuidado para que a gente consiga as melhores soluções. Eu espero que a gente seja brindado aqui ao final com uma série de menções e projetos que possa realmente nos mostrar uma perspectiva melhor para o nosso Rio de Janeiro, para a nossa comunidade, principalmente para a população que vive nessas áreas. Mas vamos parar de falar e vamos dar o início ao nosso painel. Dr. Wanderson é o primeiro palestrante, está aí com a palavra. Bem, vou levantar aqui um pouquinho. Boa tarde a todos. Eu acho que meu grande desafio hoje vai ser fazer ninguém dormir, né? Depois desse almoço aí, né? Todo mundo dá aquela vontade de tirar uma soneca, né? Mas eu acho que o tema é importante, né? Eu quero parabenizar a ABS Rio, né? Pelo evento, agradecer pelo convite e falar que me sinto muito feliz, né? De presenciar, né, um evento como esse aqui na cidade do Rio de Janeiro. E também da gente saber, né, da gente perceber que o tema do saneamento voltou para a agenda, né, não só para a agenda da cidade, né, mas para a agenda nacional. Né, um tema tão necessário, tão urgente. Né, a gente tem aí uma dívida histórica com esse país, com essa cidade, né, em relação ao saneamento. Então, eu acho que as perspectivas são muito positivas para que a gente possa avançar aí rumo à universalização. Eu vou fazer um pouco de uma introdução, né, do que a Fundação Rio Águas faz, né, assim, qual é o nosso negócio, enfim, como é que a gente chegou, né, como é que a gente surgiu, onde que a gente, né, como é que a gente caminhou ao longo desses 25 anos e onde a gente está agora, nesse momento. Tá? Cadê o passador? Temos passador aqui? Não?
Então, vamos lá, passa aí. Então. O passador aqui da... Alguém falou que estava... Está vindo ali. Está vindo aí, tá bom. Então, bem rapidamente, né, a Fundação Rio Águas é um órgão da Prefeitura, um órgão municipal, hoje ligado à Secretaria de Infraestrutura. Né, a gente nasce ali em 98, após um evento hidrológico, né, aquelas chuvas intensas ali que ocorreram em 96 na bacia de Jacarepaguá, e a gente nasce aí com dois pilares de atuação muito claros, né, que é o controle de enchentes na cidade, planejamento de todo o sistema de drenagem da cidade, e também para atuar na vertente do esgotamento sanitário, também na vertente do esgotamento sanitário na cidade. Né, então, a gente tem aí, do ponto de vista de drenagem urbana, uma atuação em todo o território, né, para quem não está um pouco familiarizado, aqui a gente tem a divisão da cidade por área de planejamento, né, ali as nossas grandes macrobacias, né, que drenam para a região oceânica, né, que pega a Zona Sul, a Bacia de Jacarepaguá, temos a Baía de Sepetiba e a Baía de Guanabara. Então, a gente tem aí um trabalho de limpeza, desassoreamento, de licenciamento das obras de drenagem na cidade, né, de execução de obras e elaboração de projetos públicos e particulares. Tá? Então, a gente vem trabalhando aí ao longo desses anos, né, em projetos importantes na cidade, no que se refere ao controle de cheias, né, ali um pouco das imagens do reservatório da Praça Bandeira, aí a gente faz 10 anos esse ano que a gente entregou esse equipamento, que está ali, conferiu para aquela região bastante resiliência, né, naquelas imagens históricas que a gente ia na Praça da Bandeira, né, toda chuva, todo ano, né, isso passou a não ocorrer mais, o túnel do Rio de Joana também, os maiores túneis de drenagem urbana do Brasil, né? Então, esse conjunto de obras garantiu ali muita resiliência, né? A gente também tem, como eu falei, uma atuação na limpeza dos rios, né? Obras de drenagem, macrodrenagem, e a gente também chega ali, como eu brinco, né? A gente está do alfinete ao foguete, né? A gente está ali também fazendo um jardim de chuva ali, uma solução baseada na natureza e começando a implementar alguma coisa desse tipo na cidade, que é importante também. E aí, nossa atuação no esgotamento sanitário, ela começa ali, desde a época da criação. Existia uma discussão, lá em 98, né, existia uma discussão grande, né, até 2007, sobre a titularidade, sobre quem executaria os serviços de saneamento na cidade. A gente sabe que hoje isso está mais organizado, o município é o titular, mas aqui a gente tem uma concessão, em grande parte da cidade, do Estado, né, uma concessão regionalizada, mas até 2007 isso não era bem definido. Então, praticamente, a gente começou ali a fazer uma intervenção na área da P4, né, na área de Jacarepaguá, Recreio, na parte do Recreio e Vargens, onde a gente iniciou a implantação do sistema de esgotamento sanitário, né, e veio desenvolvendo alguma parte. Em 2007, o prefeito, à época, e o governador assinaram um termo de reconhecimento recíproco, onde passou, né, onde a gente definiu ali os limites de atuação, as favelas e a área da P5, né, que é a área da Zona Oeste, de Deodoro até Guaratiba, para o município, e o Estado, através da SEDAI, ficou com todas as outras áreas, a P1, 2 e 3, está faltando a 4 ali. Então, a gente meio que definiu, e a Prefeitura começou, né, a atuar, a prestar, né, os serviços ali de esgotamento sanitário, somente de esgotamento sanitário na área da P5. Em princípio, no primeiro momento, por uma prestação direta através da Fundação, né, e nós, ao longo desse tempo, desse período, executamos muitas obras ali, de saneamento integrado, saneamento Sepetiba, recuperamos ETs, né, iniciamos ali também o PAC de Santa Cruz e finalizamos também, onde nós entregamos uma estação de tratamento em Santa Cruz, um grande coletor tronco também. E faltou ali, em 2009, né, na primeira gestão do prefeito Eduardo Paes, começa a se discutir, né, um projeto de concessão, e que acaba, né, passou por todo aquele trabalho de modelagem, né, que a gente acompanhou um pouco mais recentemente no processo da SEDAI. A gente experimentou isso em 2009, 2010, até que chegar em 2012 com a concessão e a assinatura do contrato. Então, a cidade do Rio de Janeiro já experimentava uma concessão, né, desde 2012, né, na zona oeste da cidade,
né, com todo, né, o processo, com a regulação feita pela Fundação Rio Águas, de uma parte, né, do esgotamento sanitário dessa área, onde a Zona Oeste Mais é a empresa que presta esses serviços lá. Então, a gente passou de atuação direta no sistema ente regulador desse contrato de concessão, e é um pouco do que a gente vai olhar agora. Enfim, nesse período a gente trabalhou na recuperação de algumas estações, todos os estudos de concepção que deram base para esse processo de concessão, que foi, né, finalizado em 2012 com a assinatura do contrato. E é um pouco, né, da nossa atuação hoje. Hoje a gente atua na regulação, né, ano passado fizemos 11 anos esse ano, né, de contrato dessa concessão, e com alguns resultados que a gente vai olhar um pouco mais à frente. Então, eu gosto sempre de deixar isso um pouco claro, o tamanho do território que a gente está falando ali, da área da P5, então é mais da metade do território da cidade. A gente fala que se a P5 fosse uma cidade, ela seria uma das 10 mais populosas do Brasil. Então, o tamanho do nosso desafio, né? E o desafio de ter uma concessão só de esgotamento sanitário. Você imagina isso, pensado há 11 anos atrás, ninguém acreditava. Eu acho que o sucesso, né, os avanços que nós tivemos, eu acho que deram aí um fôlego a mais, né, um incentivo a mais a todo esse processo que a gente vem experimentando aqui no restante da cidade e no Estado. Né, do que é possível, né, através de um planejamento, de um trabalho sério, a gente ter, sim, resultados e avançar. Então, hoje, a gente, mais de uma década depois, a gente saiu de 5% para 57% de cobertura de esgoto tratado, né, em 24 bairros da P5. Então, um pouco dos marcos aí, né, a gente pega lá, a gente começa essa concessão com 5%, temos algumas, né, a duplicação da ET Deodoro, ampliação da ET de Vila Kennedy, inauguração da ET do Distrito Industrial, ano passado, a inauguração da ET Bangu, uma ET super moderna, né, totalmente entregue, onde a gente sai lá de 5% para 57% em 10 anos. Então, um pouco das imagens aí, da ampliação da ET Deodoro, a ET nova, né, a ET de Bangu, a remodelagem, né, da ET do Pedra de Guaratiba. Também, né, eu acho que é importante porque a gente tinha um histórico de entregar as estações, mas não conseguir finalizar os sistemas, né, as redes menores, as ligações, e a gente tem trabalhado, né, a gente estamos entregando sistemas completos com ligações, redes coletoras, estações elevatórias. A gente tem operando as ETs existentes, né, executadas ao longo desses anos por diversos programas municipais de urbanização ou estaduais. A concessionária tem operando, a grande maioria em áreas irregulares, né, em áreas de favelas, de loteamentos irregulares também. A gente tem operado também as estações do Minha Casa e Minha Vida. Isso aí tem uma ligação grande com as áreas irregulares. Grande parte dessa população é uma população que vem de reassentamento, de áreas de riscos, né, de áreas irregulares. Isso ajuda, de uma certa forma, a diminuir esse custo do condomínio, né, que a gente sabe que é um dos grandes problemas hoje desse modelo ser sustentável. E a gente tem um norte, a gente tem um plano, né, a gente tem uma bússola e a gente brinca, a gente pode até achar que não está legal, mas a gente tem um plano para seguir. A gente pode discutir a cada tempo, a cada 5 anos, mas a gente precisa ter um planejamento. E a grande verdade é essa, né? O saneamento ele precisa, né, ser uma política de médio e longo prazo. A gente precisa enxergar. A gente não consegue resolver nada em 5 anos. A gente precisa planejar e executar esse planejamento. Então, a gente tem esse planejamento. A área verde ali foi onde a gente trabalhou nos últimos 10 anos. E a gente tem todas as metas até o final do contrato, obviamente, sendo discutida, podendo ser rediscutida. Então, a gente tem, né, metas contratuais, né, que a gente atingiu ali 57 em 2022, com a previsão aí de chegar a 95% no final do contrato. Temos indicadores de desempenho, são públicos, estão lá na página da Fundação Rio Águas. A gente tem lá 10 indicadores, alguns mensais e grande parte anuais. Temos aí um dashboard que
disponível, né, em princípio, para os órgãos de licenciamento, com todas, né, os dados são lançados pela concessionária. Eu já pedi, né, esse dashboard ele vai se tornar público também no sistema de informações da Prefeitura, para que todos possam acessar também. Temos uma agenda regulatória, né, uma agenda regulatória pública, né, todo o nosso planejamento do biênio 2023-2024, né, disponível lá no site, né, a gente fez um chamamento para construir essa agenda juntos, né, e depois desse chamamento a gente consolidou, então a gente tem aí o nosso planejamento para o biênio 2023-2024 disponível. Então, um pouco da evolução das tarifas, né, a gente acaba tendo, né, um sistema de reajustamento, uma tarifa um pouco menor em relação, né, às vezes eu vou parar de mostrar um pouco isso, porque o pessoal da Zona Oeste já começa a ver uma possibilidade, né, ali de um reajustamento, né, de um reequilíbrio, né, Daniel? Já fica rindo, né, mas a gente gosta porque eu acho que combate um pouco aquela ideia de que tudo que a gente concede, tudo que tem o privado, não necessariamente fica mais caro. Né? Então, a gente tem condições de manter, com uma regulação correta, né, uma tarifa, né, a modicidade da tarifa. Tá. Vou dar uma passada. Então, hoje, um panorama um pouco de como é que estão as concessões. Né? Eu brinco assim, nada tão ruim como a comparação, né, Daniel? Antes estava você, né, e só a SEDAI, agora tem mais um pessoal aí, né? A Águas do Rio, todo mundo que participou, então, naturalmente, as comparações surgem, né? E aí o Daniel fala, poxa, Wanderson, mas eu não consigo entrar porque é uma área de risco. Aí eu falo, não, mas a Águas do Rio entra, Daniel. Poxa, o Guilherme falou aqui, ele está lá na barreira do Vasco, então vamos lá. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Não, mas a Iguá faz, então a vida ficou um pouco mais difícil, né? Então, a gente tem aí, a cidade foi dividida, né, em 5 blocos, né, e com outros municípios, então a gente precisa se familiarizar um pouco com isso. Hoje a gente tem 5 concessionárias, porque a SEDAI ainda continua, né, no fornecimento, na captação e no fornecimento de água, e nós temos a Águas do Rio, né, que ganhou 2 blocos, o bloco 4 e o bloco 1, operando o sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água. A gente tem no bloco 3, que é a região da P5, a Rio Mais Saneamento, né, do Leonardo, que está aqui representando, e o Daniel, da Zona Oeste Mais, e a gente tem ali no bloco 3 a Iguá, né, que é responsável pelo abastecimento de água e esgoto. E temos, pelo contrato municipal, a Fundação Rio Águas Fazenda, regulação, e em todos os outros contratos, a Genersa como regulador. E agora, entrando um pouco mais aqui no nosso tema, aqui, a questão das áreas irregulares, os contratos trouxeram elementos muito importantes, né? Eu acho que foi, inclusive, um trabalho nosso dos técnicos da Fundação Rio Águas, a Tatiana, que é a diretora de saneamento, que está acompanhando aqui, né, nas audiências públicas, né, de conseguir colocar umas informações, principalmente investimentos carimbados em áreas irregulares. Né? A gente sabe que no caderno de encargos, né, as concessionárias elas têm ali, somados nos 3 blocos, em torno de 1,8 bi, para investimentos em áreas irregulares. Eu botei ali só na cidade, porque essa rubrica é só nossa, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, ela não tem verbas, né, destacadas para áreas irregulares em Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo. Eu não sei como é que está sendo tratado isso nos outros municípios, mas isso foi uma briga nossa, porque da importância. Né? A gente vai olhar um pouco mais à frente, né, o percentual da população da cidade que vive em áreas irregulares. Né? Então, na linha do que não deixar ninguém para trás, a gente precisa colocar essas pessoas para dentro desse sistema. Então, isso foi um caminho importante. Né? Gosto de deixar também as obrigações do sistema de drenagem. As concessionárias têm, né, uma obrigação do sistema de drenagem, onde a gente não tem o separador absoluto implantado com destinação final. Elas são responsáveis pela manutenção no diâmetro até 600 milímetros, né? Isso é algo importante. E temos ali os investimentos também carimbados na captação de tempo seco, né, em torno de 1 bilhão só para a cidade do Rio de Janeiro, aí nós temos para outras cidades também, e eu gosto de deixar o tempo seco porque a gente precisa considerar o tempo seco como uma alternativa técnica, principalmente em algumas áreas irregulares, que não seguem nenhum tipo de padrão convencional de urbanização. É importante a gente entender que o tempo seco é útil também para a gente atender essas áreas. Tá? Então, falando um pouco das áreas irregulares, existem aqueles recursos, né, e a gente
O ponto de partida é o SABRE, né, que é o Sistema da Prefeitura de Assentamentos de Baixa Renda, que é gerido pelo IPP, onde a gente tem um cadastro das favelas. Então, esse daqui é uma versão, obviamente vai sofrer alguma atualização, agora com o censo, mas só aqui a gente vê que a gente tem 1,4 milhões de pessoas vivendo em áreas urbanizadas, parcialmente urbanizadas, que, como acho que o Guilherme bem colocou, sofrem expansão continuamente. Então, assim, é um contingente, e se a gente somar aqui, que não está somado, que é a nossa discussão, os loteamentos irregulares, que também em alguns lugares tem a gente vai subir aqui mais uns 300, 400 mil pessoas tranquilamente. A gente está falando aí em torno de 25% a 30% da população da cidade de Rio de Janeiro. Né? Então, a importância do tema que a gente está tratando aqui. Então, só para a gente finalizar, o que a gente vem fazendo aqui? A gente tem um comitê gestor dentro da prefeitura, onde, como a gente tem aquelas verbas carimbadas, né, e o contrato prevê que essas verbas elas precisam ser alinhadas, os locais desses investimentos, com a prefeitura. Então, a gente tem um comitê, o Rio Águas coordena, junto com a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Meio Ambiente, todos os órgãos que fazem investimentos em áreas regulares, para que a gente possa somar os esforços. Por quê? A gente sabe, e já foi colocado aqui, é muito difícil a gente entrar numa área regular e fazer somente investimento de água e esgoto. E aquela verba destinada, né, lá das concessionárias, para investimento em água e esgoto. Mas a gente precisa fazer um saneamento integrado. A gente precisa fazer uma pavimentação, a gente precisa urbanizar, a gente precisa fazer um sistema de drenagem. E aí é a parte que fica a parte do poder público. Né? Eu acho que é uma visão muito errada a gente achar que as concessionárias vão dar conta de tudo. Agora a gente tem uma concessão e é tudo. Não, acho que tem uma parcela do poder público, né, de investimento ainda muito grande. E, obviamente, trabalhando em parceria com as concessionárias, é o que a gente vai ver aqui, só para dar uma finalizada. Né? Então, assim, os investimentos que a cidade do Rio de Janeiro tem feito, estão fazendo nesse momento nas áreas irregulares. Só o programa do Bairro Maravilha, que é um programa de infraestrutura da Secretaria de Infraestrutura, de Urbanização, né, a gente está, nesse momento, investindo 920 milhões de reais em 89 localidades. Né, obras de drenagem, esgoto, rede de água, isso alinhado dentro desse comitê com as concessionárias, mais investimentos da Prefeitura. Né, isso aqui, só a Fundação Rio Águas tem 70 milhões nesse momento em 2 regiões da cidade. Né, na região do Rolas, em Santa Cruz, no saneamento integrado. Então, o tamanho do nosso desafio, né, quando a gente vê lá 1,8 bi de investimentos em áreas regulares, e quanto, né, que a gente está investindo já, e aquele 1,8 bi é para investimento em 12 anos, né, que é o compromisso da concessionária contratual. A gente está agora já com 920 milhões já investindo em áreas irregulares. Isso aí é um exemplo, né, a região do Jardim Maravilha, uma região histórica que sofre com problemas de inundação. E a gente está lá fazendo agora um planejamento integrado junto com a concessionária Zona Oeste Mais e junto com a Rio Mais Saneamento, para que a gente possa ali fazer, né, com os investimentos da Prefeitura e os investimentos da concessionária, ter ali um resultado muito melhor ali, fazendo realmente uma intervenção, um saneamento integrado. Eu acho que, para finalizar, né, eu acho que de tudo que a gente viu aqui, eu acho que essa mensagem que a gente deixa, né, desse contingente de pessoas que vivem nessas áreas regulares, a gente não tem dúvida que avançar com o saneamento é fazer justiça social, tá, gente? Muito obrigado. Obrigado, doutor Wanderson, nosso ilustre presidente da Fundação Rio Águas, que brilhantemente fez aqui as suas colocações. Eu queria pedir socorro à banca lá de trás, porque disseram para mim que o painel ia acender com o tempo, e não está acendendo nada aqui não, hein? E fica difícil, de vez em quando a gente se perde com esse tempo aqui no relógio. Ainda bem que eu não estourei, né? Pois não, mas estourando a gente dá mais um pouquinho. Bom, eu queria só fazer um pequeno comentário, em que a gente, pegando as colocações que o Wanderson fez, e eu achei que foi muito bem colocado, das dificuldades. Imaginem bem uma determinada área que tem a ação da Fundação Rio Águas em esgoto, que tem uma concessionária em água e que atua em outras áreas que a concessionária faz água e esgoto,
como é que se coordena esse processo a nível estadual, a nível municipal, as dificuldades de relacionamento, de execução, a compatibilização de prioridades. Isso é uma coisa que eu acho que fica para pensar. Ok? Vamos ao nosso segundo tempo. Por favor, me ajuda aí com o painel, hein? Vamos para o nosso segundo palestrante, Dr. Lucas Arrosti. Desculpa, Arrosti, né? Isso, Arrosti. Que é o diretor de operação da Iguá Rio. Ok? Boa sorte. Obrigado. Bom, boa tarde a todos que estão presencialmente, todos que estão na modalidade online. Cumprimento os colegas de painel, mediador Renato Espírito Santo. Rapidamente, para aproveitar o tempo dedicado à apresentação, eu sou Lucas Arrosti, diretor de operações, responsável pelas áreas técnicas e operacionais da Iguá Saneamento no estado do Rio. Então, nós trouxemos uma apresentação sobre saneamento em áreas irregulares não urbanizadas, que foi aí estruturada em 6 pilares. Os 3 primeiros pilares, eles passam rapidamente por conceitos, contextualização e dão um mergulho no contrato, para a gente entender como que esse tema está estruturado dentro aí das obrigações da concessionária. E os últimos 3 pilares, eles falam um pouco desse 1 ano e meio de contrato, como que a concessionária vem conduzindo o tema, vem tracionando o tema, o que a gente já tem feito, e aí dando um pouco de perspectiva aí para o segundo semestre e para o ano já de 2024. Então, entrando na parte de conceito, quando a gente fala de áreas irregulares, nós estamos falando praticamente das áreas predominantemente habitacionais, com precariedade de infraestrutura e com construções não licenciadas. Isso é um conceito aí do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, e como que a concessionária ela trabalha isso dentro do contrato. Conforme o próprio Wanderson trouxe, existe uma linha que a concessionária ela deve utilizar as informações do Instituto Pereira Passos, que é um instituto ligado aí à coordenação técnica de informações da cidade, né, que utiliza o sistema de assentamentos de baixa renda, o SABREM. Então, todo o planejamento e toda a obrigação da concessionária ela é pautada nas bases, nesse hub de informações que o IPP ele fornece para as concessionárias. Então, outro conceito importante, que também já foi abordado aqui inúmeras vezes, tanto na abertura quanto nas falas aqui dos colegas, é quando a gente fala de papéis e responsabilidades. O saneamento ele possui aí 4 pilares: esgotamento sanitário, o abastecimento, a drenagem e os resíduos sólidos. E o contrato das concessionárias, ele aí está ligado apenas à execução do esgotamento sanitário e do abastecimento de água. E aqui a gente coloca 3 fatores que são de suma importância para que tanto a prestação do serviço seja de qualidade e continuidade, que as melhorias elas sejam eficazes e que esses investimentos sejam duradouros, sejam perenes, que são esses 3 ingredientes que a gente coloca aqui à direita do slide: uso e ocupação do solo, planejamento urbano e segurança pública. Então, a sinergia aqui com o poder público ela é fundamental para o sucesso dos investimentos e da prestação de um serviço de qualidade nessas áreas. Então, agora, para a contextualização. Na contextualização, hoje nós temos, quando a gente projeta, a partir do ano 2000, o IBGE de 2010, a gente tem em torno de 26% da população do Bloco 2 em áreas irregulares. Aí, áreas irregulares urbanizadas, não urbanizadas e parcialmente urbanizadas. Aí a gente tem todas as categorias, né? E quando a gente faz essa projeção de áreas irregulares apenas e do perímetro todo, a gente vê que as áreas irregulares elas crescem 2,26 vezes, enquanto que o perímetro todo 1,87. E isso é preocupante, porque a gente vê como que a velocidade do aumento dessas áreas de crescimento desordenado, elas estão muito maiores do que os crescimentos ordenados. Por isso que a relação da concessionária e na construção e no apoio da implementação das políticas públicas, ela é fundamental para que esse número ele se estanque. Senão os investimentos eles vão ser apenas remédios pontuais e a gente não vai ter aí essas estruturas funcionais e duradouras exercendo a sua função dentro dessas áreas. Aqui um pouco do contexto. Isso sempre foi assim? Não. Em 1969, houve um plano diretor da Barra, aí, construído pelo arquiteto Lúcio Costa, onde ele estabelece diretrizes e norteia a expansão urbana, mas que,
ao longo do tempo, ele foi descontinuado, principalmente na década de 1980, que foi uma década que afetou não só o Rio, mas o Brasil inteiro. Foi conhecida aí como a década perdida no Brasil, né, que a gente entrou em crise econômica, em crise financeira, e aí a alta demanda do setor imobiliário, com a limitação de políticas públicas, por toda essa crise que o nosso país viveu, provocou aí uma expansão exponencial, não só no Rio, mas em todo o país, dessas áreas irregulares, principalmente nas áreas mais difíceis da gente solucionar o problema, que são as encostas e as áreas de várzea. Aqui a gente traz um exemplo muito típico da nossa região, que é Rio das Pedras. Quando a gente pega imagem de satélite, de 1974 a 2020, a gente observa justamente essa questão do crescimento dessa área. Em 1985, que é a famosa década perdida, ela se consolida e depois ela começa a avançar, sentido a Lagoa da Tijuca e ocupando toda a área de várzea ali de Rio das Pedras, aumentando ainda mais a dificuldade, porque você passa a não ter só uma dificuldade aí de traçado urbano para a implantação das infraestruturas, mas também tem uma dificuldade de trabalhar com inundação, com um solo difícil da gente fazer escavação, de se implantar as infraestruturas. Então, o problema ele só vai sendo potencializado. Quando a gente traz aqui agora para um olhar regulatório, antes da gente ir lá para o anexo 4 do caderno de encargos, é importante a gente trabalhar aqui dois conceitos, né? O primeiro conceito, que é a classificação quanto à urbanização. Então, a classificação quanto à urbanização ela é feita pelo município, ela é determinada, conceituada pelo município através da lei complementar que institui o plano diretor de desenvolvimento urbano sustentável. Então, ali, ela determina o que é a área urbanizada e o que é a área não urbanizada. Urbanizada são áreas que já receberam algum investimento em infraestrutura através de algum programa de implantação aí de infraestruturas de urbanização integrada, né? Por exemplo, o Favela Bairro. E as áreas não urbanizadas são as áreas que ainda não receberam nenhum tipo de investimento nesse sentido e não foram objeto de programa de infraestrutura. Tá? Posteriormente, a gente separar em urbanizada e não urbanizada, a gente precisa avaliar a elegibilidade. Então, a elegibilidade das áreas irregulares não urbanizadas, que é o foco do objeto do contrato, aí ela passa por um crivo, que é o Decreto Municipal 36388. Então, esse decreto ele institui o Programa de Municípios de Assentamentos Precários, o Morar Carioca, e nele existe uma tabela, que é um anexo, onde é avaliado as áreas que são elegíveis e as inelegíveis a recebimento desses investimentos. Mas o que são as áreas elegíveis e inelegíveis? As áreas elegíveis são as que são aptas tecnicamente e legalmente a receber o investimento. E as inelegíveis, obviamente, são aquelas que não estão aptas fisicamente, tecnicamente, ou tem algum problema jurídico que impede com que essa infraestrutura avance. Então, aqui nós trouxemos dois exemplos. Quando a gente pega a área de Santa Maura, ela não foi contemplada em nenhum programa de infraestrutura e está tecnicamente, juridicamente apta a receber o investimento. Quando a gente já olha o Parque da Pedra Branca, ele está numa área de humanidade de conservação. Então, ele é uma área irregular, não urbanizada, mas que não está apta a receber o investimento da concessionária. Fazendo um funil dessa matriz de elegibilidade de investimentos, a gente chega aqui a uma composição que o bloco 2, quando a gente divide ele em áreas irregulares e áreas irregulares, nós temos 196 áreas. Dessas 196, 11 urbanizadas, 165 não urbanizadas e 16 parcialmente urbanizadas. As áreas urbanizadas, elas são tratadas junto com a área regular, e o avanço do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário ele está dentro do desafio de expansão, né, que é ali a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de 70% para 90% e de abastecimento de água de 95% para 99%. E aí as áreas urbanizadas e parcialmente urbanizadas, elas passam por aquele filtro do decreto 36388, e aí separando elegíveis das inelegíveis, nós temos aí 137 áreas das 196 para se trabalhar dentro do bloco, aptas a receberem aí o investimento em infraestrutura de água e esgoto. Tá? Aqui é só para a gente também exemplificar o que são áreas que a gente considera as áreas urbanizadas, não urbanizadas e parcialmente urbanizadas. Então, as urbanizadas elas possuem a pavimentação, calçada, drenagem, rede de sistema de esgotamento de água, esgoto e energia elétrica. Não urbanizadas, elas não possuem um ou outro
desses itens de infraestrutura e parcialmente urbanizada possuem mais parcialmente em alguma fração da área. Então, aqui é um exemplo de classificação e como que isso como que são os critérios para fazer a caracterização dessas áreas. Então, no final, o contrato, no anexo 4, o que ele fala? Ele fala que a concessionária deve investir 305 milhões para investimentos em áreas irregulares não urbanizadas e parcialmente urbanizadas, elegíveis, alinhadas com o Estado e com o município. Por isso que a gente tem aí também a criação do comitê gestor, como o Wanderson trouxe, a gente vai explorar um pouco aqui, né? E esse comitê gestor ele é o responsável aí pela priorização das áreas, através aí de um olhar de sinergia com os projetos da Prefeitura e interesse público. Né? Miguel Pereira e Pati de Alferes, que são os municípios do Bloco 2, eles não possuem as áreas irregulares mapeadas, não possuem PP-Sabrem, e toda a solução do sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água vai ser contemplado já na ampliação aí da infraestrutura de água e esgoto. Então, esse é o nosso mapa da dispersão das áreas irregulares urbanizadas, parcialmente urbanizadas e não urbanizadas do nosso perímetro. Então, aqui ela tem uma concentração mais para a área norte do bloco, que é uma área que tem a característica de um crescimento desordenado mais intenso. Quando a gente entra aqui em operacionalização, né, que é o flanco que a gente vai falar agora um pouco aqui de como que a companhia vem desde o início aí da operação tracionando o tema. Essa aqui é uma linha do tempo, desde fevereiro de 22, quando inicia a concessão, e aqui eu acho que as principais mensagens são que a concessionária ela tem todas as obrigações contratuais cumpridas, que já em fevereiro de 2022 foi entregue à Geners um plano de investimentos. Acho que um outro marco importante aqui é a criação do comitê gestor, né, que foi aí instituído através de um decreto em julho, e já em agosto, a gente, junto com o comitê gestor, a gente já conseguiu identificar as 21 áreas prioritárias, essas áreas validadas. Desde lá, a gente vem trabalhando com o censo, né, que conecta um pouco com o primeiro painel, que é fazer aquela avaliação populacional para ter certeza se as projeções, né, que a gente trabalha estão de acordo com a população que ali realmente reside. E, por fim, a gente já tem aí hoje previsto o recebimento dos projetos agora para agosto, os projetos executivos, para iniciar aí a caminhada do licenciamento e início das obras já no primeiro semestre de 2024. Tá? Então, o comitê gestor. O comitê gestor, a Iguala procurou a Prefeitura do Rio para fazer essa construção, para estabelecer e a quatro mãos construir aí esse sistema de governança dessas áreas irregulares, né, e de como que se daria a priorização e a condução desses investimentos. Então, essa é a composição do comitê gestor, instituído no decreto. Então, a gente tem a Secretaria de Habitação, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade, a Secretaria de Infraestrutura, o Instituto Pereira Passo, a concessionária, e temos o Instituto Rio Águas, que preside, que lidera, né, e conduz os temas dentro do comitê gestor, na figura do Wanderson, que está aqui conosco hoje. E dentro do comitê, como eu disse, a gente aprovou essas 21 primeiras áreas. Então, mas como que foi feita a aprovação e a construção dessas 21 primeiras áreas? Tá. Então, essas áreas elas foram priorizadas em cima desses 5 pilares: proximidade de rede existente, carga orgânica, proximidade do complexo lagunar, áreas já contempladas pelo projeto dos coletores de tempo seco, e se essa comunidade ela era urbanizável pelo decreto 36388. Então, aqui nós temos as 21 áreas selecionadas. Essas áreas elas já têm 20% da população das áreas irregulares trabalhadas, cerca de 100 milhões de investimentos já nessas áreas. Elas vão proporcionar esses ganhos ambientais, acho que um emblemático é 53 piscinas olímpicas de esgoto coletadas por mês. E aqui a gente entra em desafios de operacionalização. O primeiro desafio em alguns locais, a gente fez uma limpeza, fez um tratamento do território para fazer levantamentos de campo. Quando a gente volta para fazer outros levantamentos ou para começar a implantar o sistema, essa área já está ocupada. Então, a velocidade é tão grande que isso dificulta um pouco que esses projetos executivos eles não precisem de modificação e de novos estudos, tirando um pouco de energia do tema. Aqui a gente tem alguns outros desafios técnicos, né, que são
condições atípicas e fora do padrão, fora de prateleira, para solucionar o problema de esgotamento, que são redes em escadria, redes em queda livre, redes grampeadas em encostas, em taludes. Aqui o desafio ele é não somente para execução, mas também para levantamento de dados, para a gente avaliar a fundação, avaliar condições de grampeamento dessas estruturas. Então, uma solução totalmente atípica. Aqui a gente traz o caso de Rio das Pedras. Rio das Pedras, na situação atual, ele tem aquelas 3 composições. A área em azul ela é uma área que possui um sistema ineficiente com destinação irregular. A área verde ela possui uma destinação regular, está ok, a gente consegue operar. E a área vermelha ela não tem nenhum tipo de tratamento de esgoto. E aqui a caixa de ferramenta de engenharia ela é aberta e utilizada de acordo com a característica aí, local. Nós temos, então, aqui como que será solucionado a Rio das Pedras. A parte azul, todo o sistema vai ter um retrofit, a gente vai reaproveitar aquela rede e vai fazer uma série de alterações para conseguir operar. A área vermelha são áreas que a gente vai ter que atuar com coletores de tempo seco, que não há possibilidade de a gente fazer a implantação do sistema de esgotamento sanitário convencional. E a área laranja, a gente vai avançar aí com o sistema de esgotamento sanitário convencional. Aqui são, rapidamente, finalizando já, Renato, a gente tem aqui 2 casos que a gente vê em 3. Esse aqui é Miguel Pereira e Patidol Feres, já é o avanço do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que a gente vem construindo em sinergia com o programa de pavimentação das prefeituras, dos municípios. Então, a gente já tem o projeto e vem caminhando com esse trabalho conjunto. Aqui a gente tem uma sinergia com os outros investimentos da concessionária. Então, esses 4 pilares são os principais itens que vão tracionar a melhoria da qualidade ambiental e o avanço do sistema de esgotamento sanitário no perímetro. Então, nós temos os coletores de tempo seco, que é uma rúbrica de 126 milhões, o complexo lagunar, que vai proporcionar aí a melhora da troca entre as lagoas e das lagoas com o oceano, trazendo uma renovação hídrica para esse complexo, ampliação do sistema de esgotamento, que é essa mancha verde que a gente vem terminando os estudos e as manchas rosadas nas pontas, e as áreas irregulares. E aqui a gente fala de sinergia porque muitas das áreas irregulares elas só vão ser possíveis para a coleta e tratamento quando a gente avançar com o sistema de esgotamento nas regulares. Essas áreas regulares e urbanizadas, elas vão acabar sendo meio de transporte para que esse esgoto chegue na ET. E isso, possivelmente, em uma outra matriz de priorização, vai ter que ser levado em conta para que esses projetos caminhem junto e com sinergia. Aqui de avanços, nós temos o censo, já finalizado para as 21 áreas, e esse tema se conecta com o primeiro painel. Quando nós fizemos um comparativo aqui com a população estimada pelo IBGE, a gente encontrou praticamente o dobro em todas as áreas. Então, por um ponto é importante no prisma de engenharia, porque a gente dimensiona as infraestruturas para que elas realmente atendam e não causem problemas e manutenções indesejadas depois aí, da sua implantação, mas, por um outro ponto, é preocupante, porque a gente vê a velocidade que essas áreas elas vêm aí sendo ocupadas e avançadas e colocando em risco até a perenidade e a durabilidade desses investimentos. Aqui os levantamentos topográficos, que a gente vem fazendo em todas as áreas, e 2 exemplos de ação que a gente já vem construindo junto com o comitê gestor. O primeiro, o Parque Dois Irmãos, ele era o 3º da priorização, a gente já vem avançando e mobilizando para que essas obras iniciem agora em julho. Assim, mais de 10 mil habitantes eles vão ser contemplados, então é algo que a gente construiu no comitê gestor e está trabalhando junto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. E um outro local é a comunidade Palmares, que é uma área irregular urbanizada, ela não é urbanizada, mas que também já é um trabalho em conjunto aí com o município, com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e que a gente também já vem avançando com a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, que é um outro remédio aí de engenharia para o nosso perímetro. Aqui, por último, os avanços e resultados esperados. Para esses 3 grandes projetos, a gente espera, ao final deles, evitar que 10 mil toneladas de carga orgânica sejam lançadas nos corpos hídricos. Quando a gente fala de áreas irregulares, somente áreas irregulares, a gente está falando de mais de 2.250 toneladas pelas nossas estimativas de carga orgânica lançadas nos corpos hídricos, que é um valor muito expressivo e é um resultado que a gente espera aí, ao longo dessa trajetória de 12 anos alcançar.
Bom, obrigado a todos. Estou à disposição, se alguém tiver alguma pergunta. Obrigado, doutor Lucas, nosso diretor de operação da Igua Rio. Eu acho que foi bem objetivo e bem claro na atuação que se pretende dentro da Igua. E aquilo que eu tinha tocado antes com respeito às dificuldades, parece que já não é assim um problema tão grande, pelo menos nessa fase inicial. Vamos ver aí como é que evolui, né? E muda governo, é sempre complicado, mas vamos lá. Agora nós vamos ouvir o presidente da Zona Oeste Mais Saneamento, doutor Daniel, por favor. Daniel, de vez em quando dá uma olhadinha para lá. À vontade. Bom, boa tarde a todos. Né? Daniel Moura, presidente da Zona Oeste Mais Saneamento. Acho que o Wanderson falou um pouco aqui da nossa empresa. Eu vou conseguir entrar um pouco mais no detalhe. Né? Mas eu queria, de antemão, parabenizar a ABS Rio pelo evento. Eu acho que é uma grata surpresa de quase todos aqui chegar e encontrar um auditório tão cheio, um evento tão bem elaborado, tão bem montado. Então, acho que isso aqui, na figura do Dr. Renato, presidindo a mesa, e na figura do Miguel também, ao qual eu tive a honra de recebê-lo na Zona Oeste. Acho que é muito bacana, e a gente fica aqui o parabéns para eles, para que eventos como esse se repitam e que a gente possa ter uma comunidade de saneamento tão bem montada, estruturada, e falando sempre a mesma língua, que eu acho que é fundamental a gente se conhecer, se estruturar e trabalhar em conjunto. Sem dúvida, os resultados são sempre melhores. Né? Eu te diria que hoje aqui eu tenho uma dificuldade um pouco maior que os outros, de ter que participar e apresentar com o meu presidente da agência reguladora na mesa. Então, acho que isso é uma dificuldade um pouco maior. Né? Mas... Vai pedir reequilíbrio, não, né? Hoje não. Só por aí. Bom, a Zona Oeste Mais ela é uma empresa, como o Wanderson comentou, concebida lá 11 anos atrás, em 2012, numa concessão de uma área do Rio de Janeiro extremamente precária em investimento como um todo, mas principalmente em saneamento. Né? A gente assumiu em 4 de maio a concessão, iniciamos a operação da concessão em 4 de maio de 2012, e tínhamos uma área extremamente carente, como eu comentei. Né? Apenas 5% da população da P5 do Rio de Janeiro, que contempla os bairros que vão de Deodoro até Santa Cruz, tinham efetivamente um tratamento de esgoto. Apesar de uma infraestrutura muitas vezes inaugurada, montada, mas que não era operacional, que não tinha um efetivo retorno para a população e que a gente não conseguia transformar aquilo em saneamento e qualidade de vida. Né? Então, a Zona Oeste entrou lá, a Zona Oeste tem um contrato hoje com prazo de 30 anos, vai até 2042, onde a gente é responsável pela coleta e o tratamento de esgoto na P5. Então, diferente do que aconteceu agora no leilão da SEDAI, onde as empresas são responsáveis pela parte de água e esgoto, lá na P5, quando a gente assumiu, lá em 2012, a gente foi responsável somente pela parte de tratamento e coleta de água e assumimos também a parte da gestão comercial, para que a gente pudesse dar uma viabilidade, dar uma atenção diferente para essa parte comercial. A gente assumiu também junto à gestão comercial lá na P5. Aqui no mapa a gente consegue ver o que o Wanderson comentou, o tamanho da P5 no Rio de Janeiro. Né? O mapa todo é o município do Rio. A P5 sozinha, ela representa 48% do município. Então, é uma área muito extensa, é uma área que muitas vezes ainda tem muita propriedade rural, principalmente em Santa Cruz, alguma coisa em Campo Grande, mas é uma área com uma população também bem significativa. Né? 27% da população do Rio de Janeiro está lá, 1.800.000 pessoas, já se aproximando de 1.900.000 pessoas. Então, lá em 2012, quando a gente assumiu essa concessão, ela era a maior concessão de esgoto do estado do Rio de Janeiro e uma das maiores do país. Então, era muito significativa essa entrada, esse início da operação numa concessão no Rio de Janeiro para tratar somente da parte de esgoto. Né? E aí, como o Wanderson comentou, ao longo desses 10 anos, a gente chegou à nossa primeira meta de 2022, que era o objetivo de cumprir aí 56,25% da população com coleta e tratamento de esgoto. Então, a gente saiu de uma situação extremamente precária, onde poucas pessoas tinham tratamento de esgoto na P5, para uma situação onde hoje a maioria da população da P5 tem coleta e tratamento de esgoto. A gente vai poder mostrar aí, ao longo da apresentação, todo o investimento que foi feito. Né? A Zona Oeste Mais Saneamento ela é uma sociedade entre as empresas BRK Ambiental e o Grupo Águas do Brasil. Né? 50%
cada empresa, então nós somos uma sociedade dessas duas empresas. Bom, um pouco da nossa operação e atendimento que a gente faz lá na P5, e aí dando no mapa mais específico somente da P5, todos os bairros que a gente atende, os 24 bairros. A gente trabalha com 3 bases operacionais, 3 lojas de atendimento comercial, ponto físico de atendimento, 2 pontos de atendimento, 3 bases de operação, 600 funcionários, mais de 600, né? 70% do nosso efetivo hoje reside na P5. Então, é o foco que a gente tem de contratar mão de obra local, de fazer um trabalho nas regiões, também nas áreas regulares, de você contratar o morador daquela área para poder ter uma facilidade de trabalhar, uma facilidade de atendimento. Então, acho que isso é muito importante, é um resultado bacana que a gente tem. Então, a gente dá priorizar esse funcionário da região. Um pouco dos números de atendimento ao cliente, esses aqui são números mensais nossos, então mais de 11 mil atendimentos em lojas, superando aí a parte de atendimento no 0800, né, que é uma característica da região da P5, o pessoal gosta de ir lá na loja e ser atendido. E aí, trazendo atendimento novo que veio junto com a pandemia, já o atendimento através do WhatsApp. Isso já é uma modernidade agora nos últimos 2 anos, mas superando também os 6 mil atendimentos, aí mais um número ilustrativo. A gente vê cada vez mais uma tendência de ser atendido online, então acho que isso é importante a gente ter efetivamente esse atendimento sendo bem feito. Um pouco da distribuição dos nossos serviços, então, operacionalmente, e aí eu acho que é bacana destacar, a gente tem hoje muitas áreas irregulares, áreas carentes, favelas dentro da P5. Então, como a gente consegue demonstrar no mapa, e eu acho que o intuito desse mapa é muito a gente demonstrar isso, a gente realiza o atendimento operacional em qualquer unidade da P5, em qualquer moradia, qualquer logradouro. Então, a gente realiza o atendimento independente de qualquer inadimplência, independente de qualquer dificuldade operacional, ou dificuldade de você ter o acesso de um logradouro restrito. Então, a gente tem equipamentos adequados, são 10 anos que a gente consegue trabalhar com essa efetividade, então isso demonstra o nosso acesso. Aqui a gente consegue identificar comunidades extremamente violentas, comunidades com acesso muito limitado, e a gente consegue se adaptar e atender e trabalhar. São aí mais de 3 mil atendimentos por mês de média, sendo destes 3 mil, mais de 500 em comunidade. Aí um pouco do exemplo da gente trabalhando, né? São comunidades lá em Guaratiba, onde a gente consegue ter um caminhão adaptado para fazer um trabalho mais simples, ou um caminhão entrando numa viela para atender uma rede de esgoto domiciliar. Voltou. Então, aí são alguns exemplos do nosso atendimento que a gente faz diariamente, né? Um pouco das nossas unidades operacionais, aí falando um pouco do que a gente trata hoje de esgoto, para atingir aquelas 56% da população. A gente tem 2 unidades novas que a gente edificou, com uma tecnologia diferente, mais modernas, que são a ET Deodoro, com a capacidade de 750 litros por segundo de tratar esgoto, que fica lá em Deodoro e atende toda a região de Realengo, Magalhães Bastos e a região Vila Militar. A ET Bangu, como o Wanderson comentou, a gente vai mostrar também mais para frente, com 500 litros por segundo, que atende o bairro de Bangu, Senador Camará e Jericinó, né? E aí outras tantas ETs, das quais também acho que é válido a gente destacar também o atendimento em Minha Casa Minha Vida. Como o Wanderson comentou, a gente tem 300 litros por segundo sendo tratado em unidades Minha Casa Minha Vida. São mais de 140 unidades que a gente opera e a gente faz com que a qualidade do tratamento seja a mais efetiva possível. Né? Outras ETs que a gente tornou operacional, reativando o sistema que a gente adquiriu, ET Vila Kennedy, que a gente ampliou de 30 para 70 litros por segundo, ET Santa Cruz, que a gente assumiu, né, da prefeitura lá em 2019, com 200 litros por segundo. Então, essa é a nossa capacidade hoje das unidades operacionais que a gente tem. Tá? E aí, já passando agora mais para a parte de investimentos, ao longo desses 10 anos, eu diria que a nossa responsabilidade de ter 10 anos de concessão, 11 anos, né, que a gente fez agora em maio, ela demonstra a responsabilidade que tem de demonstrar um pouco dos resultados que a gente vai alcançando. Então, são 10 anos investindo, 11 anos investindo, são mais de R$1 bilhão colocados na P5 para poder sanear, para poder atingir metas, para poder atingir indicadores. Então, isso tudo a gente vai conseguir mostrar um pouco do resultado, um pouquinho do que a gente fez na região. Né? Isso aí é o sistema que a gente herdou. Né? A gente tinha lá ET Vila do Céu, ET Catiri, ET Ana Gonzaga, muitas delas inoperantes, a gente reativou, depois como a gente opera hoje. ETs unidades Minha Casa Minha Vida, né? Quando a gente assumiu em 2019, 2020 e 2021, a gente assumiu essas 147 unidades que a gente opera hoje, e como a gente opera, como elas estão, uma qualidade bem melhor. E aí um pouco mais dos investimentos de porte que a gente estruturou, onde a gente consegue realmente
atender a maior parte da população e atender, inclusive, as comunidades e as áreas irregulares. Essa é a nova ET Deodoro, inaugurada em 2016 para a Olimpíada, um dos poucos legados olímpicos, a parte de saneamento que ficou. Ela foi responsável por tratar todo o cluster olímpico que foi realizado a Olimpíada lá em Deodoro. Então, ela tem uma tecnologia Nereida, holandesa, que veio para construir, a primeira do país. Então, tem eu te diria que hoje a nossa base, sede administrativa também funciona lá, e ela que a gente consegue ter um grande atendimento de parâmetros e eficiência, né? Ela foi dimensionada para 750 litros por segundo, ela foi um investimento de 140 milhões da concessionária, e ela atende quase 500 mil pessoas que contemplam esses diversos bairros. E a gente destaca algumas comunidades que ela consegue atender, né? Ela atende, aí, para quem conhece bastante a P5, o bairro Muquiço, ela atende o Batã, ela atende o pessoal da Vila Vintém. São comunidades que sempre sofreram muito com saneamento, nunca tiveram acesso a esse tipo de serviço, e hoje a gente consegue dar um tratamento digno, com qualidade, para todas essas comunidades. Acho que isso é importante nessa ET que a gente conseguiu inaugurar em 2016. Né? Em seguida, a gente foi trabalhar lá em Vila Kennedy. Né? Em Vila Kennedy, a gente herdou, tinha uma ET, funcionava precariamente, a gente não conseguia atender os parâmetros, e aí a gente foi fazer um trabalho de revitalização daquela ET, onde a gente conseguiu aproveitar basicamente a elevatória, uma parte do preliminar da estrutura civil, e refizemos a parte do reatores e do tanque biológico. Então, acho que uma ET ela passou de 30 para 70 litros por segundo, e aí a gente conseguiu contemplar também uma comunidade que vive na margem daquele loteamento antigo de Vila Kennedy, que a gente chama de Alto Kennedy. E ali só no Alto Kennedy a gente tem quase 10 mil pessoas que residiam sem conseguir ter o atendimento ideal de tratamento de esgoto, de coleta e tratamento. Então, essa ET também proporcionou, a gente está ampliando o sistema de coleta e tratamento de esgoto e capacitando esse pessoal para ter um tratamento adequado. ET Pedras de Guaratiba, né, uma ET que tivemos um problema operacional lá em 2018, e aí reconstruímos ela, então ela atende hoje também uma parte do bairro de Guaratiba, parte do bairro de Pedras de Guaratiba, na região. E aqui já a mais moderna, que a gente inaugurou no ano passado, já no 10º ano de concessão, onde é a ET Bangu, também com uma tecnologia Nereida. Né, a gente investiu aí 120 milhões de reais nessa unidade para atender os bairros de Bangu, Jabu, Senador Camará e Jericinó. E aí eu destacaria principalmente a malha que a gente construiu para poder dar efetividade nessa estação de tratamento de esgoto. Ela tem quase 400 quilômetros de rede coletora de esgoto construída, para a gente conseguir efetivamente levar esse esgoto, transportar esse esgoto para ser tratado nessa ET. E dentro desses mais de 350 quilômetros de rede, a gente destaca todo o sistema de coleta e afastamento de esgoto que a gente construiu dentro da Vila Aliança. Só na Vila Aliança a gente conseguiu trazer para uma condição adequada de saneamento quase 40 mil pessoas. Então, são pessoas que sempre sofreram com saneamento, que tinham um sistema de coleta precário, que tinham um sistema de tratamento inexistente, que sofriam ali com saneamento correndo na sarjeta. A gente conseguiu, claro que com a ET é a foto final que fica, mas eu te diria que o sistema que a gente construiu para coletar os esgotos de toda essa população é fundamental para dar uma qualidade de vida para todos que lá residiam. E aí, um pouco dos projetos socioambientais que a gente evolui ao longo desses 10 anos, e a gente consegue dar importância a todo o trabalho socioambiental que é feito pela concessionária. Eu acho que a gente tem alguns projetos que eu destacaria dentre todos, né? Esse é um deles, onde a gente foi premiado em 2019. A gente tem uma parceria forte com a Firjan, onde a gente conseguiu montar 3 turmas e formar moradores da região, capacitar moradores da região com o diploma da Firjan como bombeiros hidráulicos. Né? Esse projeto ele foi premiado lá no Jornal O Globo, no ano 2019, como o prêmio Faz a Diferença. E agora, esse ano, depois da pandemia e 3 anos que a gente não contempla mais turmas e alunos da região, com esse projeto a gente está retomando agora no 2º semestre com mais 3 turmas, né, em parceria com a Firjan, muito bem montado, que ele é todo feito, executado lá nas nossas instalações. E aqui outros projetos socioambientais, acho que diversos deles já são bem difundidos, né, na área do saneamento, compostagem, um deles, estação de tratamento de água de reuso, a gente lá consegue reaproveitar até 2 milhões de litros por mês em água de reuso. Mas eu te diria que um dos mais importantes, que eu acho que a gente percebe o maior engajamento da população e da sociedade que trabalha com a gente, inclusive dos nossos funcionários,
é o projeto Portas Abertas, onde a gente já recebeu mais de 190 escolas nas nossas instalações. A gente monta uma estrutura, a gente atende com os nossos funcionários, a gente tem uma dinâmica de ensino. Então, a gente recebe essa população, essas escolas lá dentro das nossas instalações, fornecemos lanche, temos atividade recreativa. Então, isso é bem bacana e acho que é um legado que fica para as escolas, porque as crianças levam isso para casa. E também o circuito móvel, onde a gente também permite, a gente leva maquetes, a gente leva nossos funcionários para que estejam também tem essa capacitação também dentro das comunidades, com clínicas, com maquetes, com instruções, com orientações, e eu acho que isso é fundamental também para que numa região tão precária de saneamento, que sempre foi historicamente, a gente consegue ter essa consciência ambiental da população. Eu acho que isso é bacana. Nosso projeto Olho Vivo, a gente já conseguiu arrecadar e coletar na região, junto com a parceria com as clínicas da família, mais de 7 mil litros de óleo. Energia limpa, a gente está inaugurando agora no interior do estado, junto com parceiros que a gente trabalha, uma estação de energia solar. E o projeto Muda da Manhã, onde a gente também está conseguindo agora, com novas parcerias no segundo semestre, fazer um projeto de reflorestamento ali no Parque da Pedra Branca. Também um novo projeto que a gente está conseguindo agora para o segundo semestre. A gente diria que esses projetos socioambientais aí são um pouco do que a gente deixa de legado também para as famílias, dos nossos funcionários, dos moradores lá da P5. Tá, e aí, por último, um videozinho que a gente fez institucional, que eu acho que resume um pouco do que eu consegui comentar e deixar para vocês a nossa história da P5. A Zona Oeste Mais Saneamento completa 10 anos. 10 anos transformando a vida da população de 24 bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Assumimos um desafio e tanto: levar coleta e tratamento de esgotos para quase 2 milhões de cariocas que vivem em uma área que corresponde à metade da cidade. Nestes 10 anos, foram construídos 600 quilômetros de redes de coleta de esgoto. Milhares de famílias agora conectadas ao serviço de saneamento. Estações de tratamento como a de Deodoro e Vila Kennedy foram ampliadas e modernizadas. Reativamos e recuperamos outras 22 estações de tratamento e 79 estações elevatórias. Operamos 114 estações de tratamento de esgoto em residências de programas do governo federal. Em 2022, completamos 10 anos colocando em operação a estação de tratamento de esgotos de Bangu. Vamos beneficiar 300 mil moradores de Bangu, Jamor, Jericinó e parte de Senador Camará. Só com esta estação, 28 milhões de litros de esgoto, o equivalente a 15 piscinas olímpicas, deixarão de ser despejados por dia no Rio Sarapuí, que deságua na Baía de Guanabara. O saneamento básico traz benefícios para o meio ambiente, para a saúde, desenvolvimento econômico, gera empregos, traz qualidade de vida para o presente e para o futuro. Nestes 10 anos, investimos cerca de R$1 bilhão. Saímos de 85 mil para 1 milhão de moradores atendidos com coleta e tratamento de esgoto. A vida mudou e para melhor. Já pensou que toda uma geração de crianças está tendo algo que seus pais não tiveram a oportunidade de ter? Cada desafio foi superado com um sorriso no rosto, união e a certeza de que a Zona Oeste Mais Saneamento vem melhorando a vida da nossa comunidade. Esses 10 anos de operação reforçam o nosso compromisso pelas próximas 2 décadas. Promover muito mais para a Zona Oeste, transformar a nossa região. Zona Oeste Mais. 10 anos mudando a sua vida. Bom, obrigado, gente. Obrigado, doutor Daniel, presidente da Zona Oeste Mais, que, assim como todos, tem sido brilhante aí nas apresentações. E vamos agora ao doutor Renan Mendonça, diretor executivo em comunidade da Águas do Rio. Renan. Bom, boa tarde a todos. Sou o Renan Mendonça, estou como diretor executivo da Águas do Rio. Estou há 9 anos na companhia, na EGEA. Entrei como trainee em 2014, trabalhei na região dos Lagos, fiquei 2 anos em Manaus, onde tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com as áreas
irregulares, no caso de Lados Becos, palafitas e pirrapes. Estou há 2 anos no Rio de Janeiro, atuando especificamente nas comunidades. Vou trazer uma apresentação aqui um pouquinho do nosso histórico, desse 1 ano e meio que a gente está operando, do que a gente tem feito nas comunidades. Só para dar uma geral no nosso contrato, hoje nós somos responsáveis por 27 municípios, ganhamos os blocos 1 e 4, atendendo 10 milhões de pessoas, com as metas em 10 anos de universalizar a água e 12 anos o esgoto. Um pouquinho da diretoria de comunidades. Nós criamos uma diretoria específica para comunidades, até em virtude da ênfase que tem no nosso contrato, como o Wanderson disse, de 1.800, 1.200 está nos nossos blocos de atuação. Então, temos uma diretoria específica para atuar em comunidades. São mais de 500 profissionais atuando na parte de operação, manutenção, comercial, toda a estrutura. Equipes de responsabilidade social, atendendo as comunidades. E eu e o Guilherme Campos, que é o nosso superintendente da diretoria. Implementamos o COI, como também já foi falado, que é o nosso Centro de Operações Integradas. Então, hoje é a maior tela de operação de saneamento da América Latina, onde nós monitoramos todos os sistemas do nosso contrato como um todo, inclusive das comunidades, trazendo eficiência, trazendo modernidade, acompanhando todos os indicadores de gestão de serviços. E quando a gente entra um pouquinho em comunidades, a gente fala do cenário encontrado, né? Então, muito se fala da questão das áreas irregulares, da criminalidade, da inadimplência, da falta de infraestrutura, do crescimento desordenado, né? Do desemprego, geografia verticalizada, locais difíceis de acesso, né? E quando a gente chegou no Rio de Janeiro, nós fomos entender essas localidades. Então, fizemos uma pesquisa qualitativa, desde a época ainda dos estudos, do projeto, fizemos uma pesquisa qualitativa que trouxe para a gente, basicamente, 4 pilares, que é muito parecido com o que a gente viu em Manaus também, de relacionamento com essas localidades. Então, prestação de serviço, nas pesquisas saiu muito, eu quero ter água igual a Zona Sul tem água, né? Preço justo, então eles topam pagar desde que seja um preço que caiba no bolso. Na pesquisa saiu em torno de R$40, R$70, mais ou menos. Dignidade, então eles queriam um comprovante de residência, eles querem ser reconhecidos. Sem um comprovante de residência, ele não consegue fazer um crediário numa loja, ele já teve diversas oportunidades de emprego que perderam por não ter o comprovante de residência. E, por último, as oportunidades. Então, eles querem geração de emprego, né? Nós fizemos, tem até uma situação de quando a gente começou, nós estabelecemos que nós íamos contratar metade, 5 mil funcionários, metade oriundos de comunidades. Quando nós soltamos as vagas, as pessoas não se inscreviam. Daí nós fomos, junto com o Guilherme, a equipe da responsabilidade social, entender porque as pessoas não se inscreviam. E elas não se inscreviam basicamente 2 motivos. Elas não sabem fazer currículo, e a gente estava pedindo currículos das pessoas. E segundo, elas entendiam que aquelas vagas não eram para elas, que elas não eram dignas de trabalhar naquela empresa. Então, para isso, nós fomos fazer oficinas de ensinar a fazer currículos, fomos para dentro das comunidades, entender a realidade, e hoje a gente tem mais de 4 mil funcionários oriundos de comunidades dentro da Águas do Rio. Então, um pouquinho do que nós já realizamos ao longo desse período, né? São mais de 91 mil serviços executados, 37 mil melhorias no sistema de esgoto, 17 mil melhorias no sistema de água. Isso aqui é um pouco do cenário que nós encontramos, né? Então, quadrante esquerdo, Rocinha, no quadrante superior direito, Maré, que é um vazamento de mais de 200 mil litros de água por dia, que já estava lá há mais de 10 anos, segundo os moradores da região. E do quadrante direito aqui, Jacarezinho, né? Então, lá era até conhecido como chafariz, né? Esse último aqui era conhecido como chafariz no local. Também foi uma atuação que a gente fez de imediato. Então, quando a gente fala um pouco de superar os desafios, a gente fala da questão topográfica, é complicado, de fato, né? São áreas irregulares, muitas delas expandiram ao longo do tempo. Trouxe um videozinho para mostrar que até trabalhar com rapel a gente precisa trabalhar nas comunidades, e a gente trabalha. São vazamentos de esgoto na Rocinha. Sou nascido e criado, tenho 36 anos que moro aqui e vou dar o meu melhor sempre para dentro da comunidade. O problema aqui é que tinha uma anilha obstruída. A minha pior dificuldade aqui com todos da equipe é o difícil acesso que tem. A gente tem que ficar pendurado sobre cordas e usar o equipamento simples. Hoje você convive aquela janela ali, fica fechada. Também se passa até mal, meu neto, porque tem um olfato que ninguém imagina. Olha que tiro ruim é esse, eu dava muito tempo. Já perdi até as contas, quantos anos está aqui desse outro desse jeito. Eu acho que vai ficar ótimo, né? É o que eu espero.
Agora está resolvido. Algumas recuperações das unidades operacionais, então tem um pouquinho do antes e depois de reservatórios que a gente encontrou, colocou elevatórios que nós reativamos. E eu trouxe aqui 2 cases, né, que são muito emblemáticos para nós, um para água, um para esgoto, né, um pouco do nosso propósito, né, de transformar as vidas, né. Então, a palavra-chave que a gente fala muito nas comunidades, na atuação do dia a dia, é relacionamento. Precisa entender as dores deles, entender as dificuldades, o que a gente pode trazer para poder melhorar a vida dessas pessoas. Então, eu imagino que todos vocês conheçam um bairro chamado Copacabana, né? Talvez o bairro mais conhecido do mundo, né? Às vezes as pessoas falam em Copacabana, mas não falam no Rio de Janeiro, né? E acho que ninguém imagina que tem uma moradora de Copacabana que aos 64 anos nunca tomou um banho de chuveiro. Então, a dona Rude é um desses exemplos, moradora do Pavãozinho. Eu estou com 62 anos. É só aumentar o volume um bocadinho aí. Tomava banho de caneco, aí quer dizer, eu pegava aqui para tomar banho lá dentro, no balde. Nunca tive um chuveiro. Foi muito difícil chegar aqui, evidenciar toda essa dificuldade que ela teve. Senti uma tristeza muito grande. Depois os meninos chegou aqui, fez uma arrumação boa para mim de bica, no chuveiro. E o projeto que a gente aderiu para a nossa vida, que está enraizado no nosso sangue. O projeto Vem Com a Gente, ele é isso, é trazer conforto, melhoria, a melhor condições para que todos aqui da comunidade, não só dessa, mas de outras, saiam sempre felizes. E hoje em dia eu estou agradecendo quem está me ajudando na água e no chuveiro. O serviço em si aqui na comunidade nunca fez tanto sentido, né? Trazer qualidade de vida para pessoas, nem Dona Ruth. Mas para mim foi muito bom, maravilhoso, melhorou bastante. Eu vou trazer um exemplo agora de esgoto, que é a Dona Maria em Manguinhos. Ela via com uma piscina de esgoto dentro do quintal. Eu não dormia à noite, os mosquitos, mesmo com ventilador. Teve uma época que eu fiquei toda vermelha. Isso aqui é uma coisa horrível. Não tinha condição mais de ficar assim. Estamos executando uma substituição de trechos de esgoto. Drenamos mais de 50 mil litros de esgoto que estava represado na localidade. Substituímos mais de 100 metros de rede. Reformamos 8 PVs, construímos mais 2 PVs. Refizemos mais de 50 ligações de esgoto residencial. E a melhoria aqui é trazer mais dignidade para essa comunidade e acabar com esse problema recorrente de esgoto extravasando nas residências. Não fosse a água do rio, né? Só assim, a ajuda de Deus e a ajuda da água do rio. Aí eu vou ter uma área de lazer. Exemplos como esses, né, a gente vê diariamente, né, todos os dias com as nossas equipes, e nos nossos diálogos, né, muitos dos nossos líderes estão aqui com a gente reforça isso todo dia, a importância do nosso trabalho, né, do propósito. Um pouquinho do programa Vem Com a Gente, que é o nosso grande programa de relacionamento. Então, o programa Vem Com a Gente, nós vamos passar em 5 anos em todas as comunidades do Rio de Janeiro, na verdade, em todas as casas do Rio de Janeiro, nas comunidades também, e a gente passa de casa em casa. É um programa, ele é dividido em 3 fases, né? Então, na primeira etapa, nós fazemos a contagem dos domicílios. Então, a gente passa de casa em casa, contando os domicílios, de quantas economias que estamos fazendo. Isso já veio um primeiro alerta importante que os colegas também citaram da expansão, né? Vou dar um exemplo da Barreira do Vasco. Quando a gente olha o Sabrem, fala em 2.500 domicílios. Quando nós contamos de casa em casa lá, davam 4.000 domicílios. Então, fica mais ou menos o que o Lucas falou, em torno de quase 100% aí de aumento em relação ao que existe de fato. Na segunda etapa, a gente passa de casa em casa, fazendo toda a padronização dos clientes, instalando os hidrômetros, implementando a tarifa social, fazendo as ligações internas, porque na comunidade não adianta você passar e deixar a rede na frente, que o cliente não vai interligar, porque às vezes ele não tem dinheiro, então a gente leva a água até a caixa d'água mesmo dele. E como a terceira etapa, a gente tem a continuidade, a gente tem as equipes setorizadas, que são moradoras daquela comunidade. Então, quando a gente sai com o programa, deixa a equipe setorizada e ela é responsável pelo atendimento de todas as demandas daquela comunidade.
Então, vou dar um exemplo, estou dando um exemplo da Barreira do Vasco, eu estou vendo a Vaninha ali no final, e foi a primeira comunidade que a gente entrou, e vou dar um exemplo da Barreira do Vasco. Então, lá você tem uma dupla que ela realiza todos os serviços naquela comunidade. Então, ela faz leitura, ela tira vazamento. Então, a gente acredita muito nessa questão da relação, né? Do relacionamento. De fato, a pessoa que vive a comunidade, que é moradora, que foi nascida e criada lá. E hoje a gente tem indicadores ótimos, né? Além da questão da redução das perdas, né? Nós temos comunidades com inadimplência menor do que um dígito. Então, um pouquinho da questão do trabalho de perdas, né? Para a comunidade, super relevante. Né? Quando a gente entra na comunidade, a gente faz todo esse trabalho. No primeiro mês de medição, as medições ainda continuam vindo elevadas. Então, a Barreira do Vasco é um exemplo. No primeiro mês era 31 metros cúbicos, chegou a 25. Hoje é uma comunidade que ela tem em torno de 16 mil litros por residência. Então, mostra o que a gente acredita muito na questão da conscientização, do trabalho junto, a equipe setorizada acompanhando lá todo dia, reeducando, tem um processo de educação local. E para fechar, eu trago um videozinho do nosso programa, do Vem Com a Gente, de como ele funciona, alguns depoimentos de clientes. A gente sabe que o desafio é enorme, né? Acho que essa agenda aqui para a gente é super relevante, justamente para discutir, né? Só o fato de já ter nos contratos uma obrigatoriedade de investir nessas localidades, acho que já é uma evolução muito grande, né? E a gente o caminho é longo, mas a gente carrega a certeza de que nós estamos no caminho certo. Um videozinho para conhecer um pouquinho do programa. Quando eu comprei o terreno que eu construí, eu comecei a comprar mesmo um caminhão de água. Essa luta ficou por muitos e muitos anos, que a gente nunca teve água aqui. Essa rua aqui tem 40 anos que eu moro aqui, que eu nunca colocou água nessa rua aqui. Sempre quando eles passavam lá em casa, eu perguntava, conversava se tinha esperança de colocar água aqui. Eles falavam assim, esperança não, o senhor pode contar que vai ter água lá no seu morro. E quando eles meteram a mão, eu vou ser sincero com vocês, não passou 15 dias, uns 15 dias mais ou menos, a água já estava sendo ligada, ficou marcado na minha vida, né? Eu peguei uma amizade tão grande com eles, que quando eu vinha de manhã cedo com um café que eles me viam, eles já ficavam tudo felizes. Seu Roberto, vai ser hoje que vai cortar o cano. Aí eu fui lá e cheguei lá, e quando na hora que cortou o cano, eu não aguentei não, tive que sair de perto deles. Falei, cara, ele tá emocionado, aqui, filma ele aqui, aí me pegaram, né? Não teve saída. O senhor se emocionou agora quando ligou a água dele. Por isso que eu gosto dessa empresa. Sofri muito com a água, porque a água era muito fraca. Aí a gente abriu uma torneira na cozinha, quando fosse abrir uma torneira lá no banheiro, aí pronto, já ficava sem água. Agora é outra vida, agora eu consigo, ela tá lá no banheiro e eu tô aqui na minha cozinha lavando minha louça e não me prejudica mais em nada. Água de qualidade, ó. A gente carregava água de balde. Assim, eu tive muita dificuldade com água, mas a água do rio, quando ela chegou aqui, ela mudou o quadro, ela mudou a situação da minha vida. E quando eu vi aquela água jorrando no meu portão, eu fiquei muito feliz, muito mesmo, porque a felicidade que eu senti foi espontânea. Tem água boa chegando, maravilha de Deus! Eu posso ter uma piscina dentro da minha casa para os meus netos, porque a comunidade ela não tem nada para as crianças brincar. A casa já é mais limpa com frequência, porque sem água não tem limpeza. O chuveiro, não tinha chuveiro, hoje eu tenho um chuveiro. A água é vida, a água é tudo de bom. Porque a água do rio, ela não só trouxe água, mas eu conquistei amigos. A água do rio foi embora, mas ficaram muitos no meu coração, porque conquistei um vínculo ali. Muitas das vezes eu até falava para eles, quando a água chegar aqui, eu vou fazer café. Para vocês beber, bota água logo aqui na minha porta. Antes, se alguém perguntasse se você lava uma roupa para fora, como é que eu vou lavar se não tem água nem para mim? Hoje eu lavo uma roupa por R$20, uma bolsa de roupa para um menino que não tem esposa, lavo para fora uma roupa. Por quê? Porque hoje eu tenho água que eu possa usar. Eu moro aqui 20 anos.
Eu pegava água de chuva da caixa, e botava a calha, e a água caía dentro da caixa, tudinho. Pegava lá do poço, lá embaixo, água boa, então a água é boa também. E a gente vinha passando muito aperto de água aqueles anos. A água representa para nós vida, né? Porque sem água não tem vida, porque nós dependemos tudo da água, para lavar, cozinhar, beber, né? E botar nas plantas, fazer a limpeza. A água para mim representa tudo. Sem água eu não sou ninguém, para tudo é água. Faltou luz, acende uma vela e a água. A água é tudo, sim. Ah, minha filha, isso aí foi o mais bonito desse tudo. Essa equipe, então, que estava aqui na minha rua, dá até vontade de chorar. Que eu fiz uma amizade muito boa. Mas são meus amigos. Com educação, respeito, entendeu? Para comigo, para com a minha filha. Eu arranjei, eu acho que, mais uma família. Bom, pessoal, assim como eu disse, o desafio é grande, né? A discussão toda aqui, mas a gente tem certeza que a gente está capacitado e comprometido a contribuir para a transformação do saneamento no Brasil. Obrigado. Obrigado, doutor Renan Mendonça. Renan Mendonça, diretor executivo em Comunidade de Águas do Rio. Dizer que isso realmente é um trabalho sensacional. Junto às comunidades, realmente deixa a gente emocionado quando vê esses depoimentos, não só com Águas, mas com as outras empresas também, com a própria SEDAI, onde a gente participou há muito tempo. E tem pessoas que se destacam muito, destacam diretamente no dia a dia. A gente tem alguns que passaram por essas áreas. Não sei se vocês lembram do Carlos Eduardo, que a gente chamava de Cadu. Você tem um guerreiro, que é o Guilherme, né, que trabalha com isso com carinho, ele vive isso. Mas, enfim, é fundamental a existência dessas pessoas que ficam à frente desses programas e que se dedicam como se a uma família estivesse se dedicando. Então, é com muito louvor e é um trabalho que realmente deixa muito de resultado, muito. Parabéns a todos aí nesses trabalhos, né? E vamos agora ao nosso último palestrante, Dr. Leonardo Rigueto, presidente da Rio Mais Saneamento. Boa tarde à plateia, boa tarde a quem está nos assistindo pela internet. Primeiramente, eu queria agradecer a organização e quando a gente estava para assumir já o sistema do Bloco 3, né, eu dizia para o Miguel que o Rio de Janeiro voltaria a ser protagonista no saneamento nacional com esse projeto que hoje está ocorrendo aqui. De fato, hoje nós somos modelo, né? O Rio de Janeiro hoje ele é modelo para todo o território nacional, para os estados que querem avançar na universalização e tem o Rio de Janeiro como modelo de sucesso para isso. Vou tentar ser o mais breve possível, porque muito já foi dito, e muito bem dito aqui, né? Os projetos eles têm desafios comuns, mas vamos lá para vocês conhecerem um pouco também da Rio Mais Saneamento. Bom, a Rio Mais Saneamento é uma empresa, né, cujos os acionistas são o Grupo Águas do Brasil e um fundo de investimentos em infraestrutura gerido pela 20 Partners. Nós assumimos o sistema em agosto de 2022, ou seja, mês que vem nós fazemos um ano de operação em 18 municípios do estado, sendo incluídos 24 bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, da conhecida área de planejamento 5, que o Wanderson apresentou na sua fala inicial. Nós dividimos a nossa operação no estado em 4 regionais, então nós temos a capital, a regional metropolitana Serra Lagos e a Norte Fluminense,
e nós fomos vencedores do segundo leilão do Bloco 3, ocorrido em dezembro de 2021. A Águas do Brasil ela tem 60% da Rio Mais Saneamento, é um dos maiores grupos privados de saneamento do país, já operava em 15 municípios antes do Bloco 3, espalhados ou divididos entre o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, atendendo a mais de 4 milhões de pessoas. Eu quis destacar aqui nessa foto ao lado, a gente está vendo um cavalo marinho, isso é no fundo da Lagoa de Araruama, e essa foto aqui ela tem uma razão especial de ser. Essa lagoa, quando nós assumimos o sistema na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, lá é uma concessão que atende a 3 municípios, Araruama, Saquarema e Silva Jardim, era uma lagoa totalmente poluída, e depois de 20 anos de operação, é uma lagoa que recuperou a sua vocação para o turismo, para o lazer. Hoje, você já tem a pesca, que retornou também à lagoa, e esse é um dos grandes papéis também que o saneamento tem, aonde ele chega e faz a universalização, que é restabelecer a vocação econômica, impulsionar a economia. Hoje você tem um turismo lá revigorado, você tem o próprio mercado imobiliário que teve sua valorização, enfim, são efeitos que vêm também com o saneamento. Quis colocar aqui também 3 destaques de cidades operadas pelo Grupo Águas do Brasil no estado do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Campos, que foram ranqueadas pelo Instituto Trata Brasil agora como as respectivas primeira, segunda e terceira colocada em saneamento no estado do Rio de Janeiro, sendo Niterói a 4ª colocada no Brasil em termos de saneamento. Niterói ela tem uma especificidade, porque Niterói é o mesmo modelo desses blocos que foram concedidos aqui no processo da SEDAI. Niterói também não tem manancial próprio e compra a água da SEDAI no atacado pelo sistema Imunana Laranjal. E um dos motivos que que fez com que Niterói chegasse à 4ª colocação no Brasil foi justamente redução de perdas. Há cerca de 23 anos atrás, quando a Águas de Niterói, no caso, assumiu o sistema em Niterói, você tinha 100 mil habitantes, Niterói tinha menos de 500 mil habitantes, mas 100 mil habitantes não tinha acesso à água tratada. Não é que faltasse água, não tinha a rede de distribuição. Moradores da região oceânica de Niterói, de Pendotiba. Então, Niterói, na época, comprava 1.800 litros por segundo de água da SEDAI, e hoje, 23 anos depois, Niterói continua comprando praticamente 1.800 litros por segundo de água, sendo que universalizou a água para toda a população de Niterói, que hoje já está aí nos seus 500 mil habitantes. Petrópolis, para quem tem oportunidade de visitar ou está sempre por lá, é uma das, talvez, umas poucas cidades do Brasil que tem seus rios urbanos totalmente cristalinos e despoluídos. A Rio Mais Saneamento, ela atende a 18 municípios, os 24 bairros da Zona Oeste, da área Planejamento 5, que é essa que está com esse zoom em verde. A região azul clara é a nossa regional metropolitana, com os municípios de Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Pinheiral, Paracambi e Piraí. E em laranja, a nossa regional Serra Lagos, que tem Carmo, Sumidouro, Bom Jardim, Macuco, Trajano de Moraes e Rio das Ostras. Por fim, a regional do Norte Fluminense, com Carapebus, São Fidélis, São José de Ubá e Natividade. Não sei demais. Alguns números em destaque da nossa concessão. Bom, são 35 anos de concessão. Assumimos 32 estações de tratamento de água, 5 estações de tratamento de esgoto, 9 unidades de tratamento simplificado. Nós distribuímos um volume de 267 milhões de metros cúbicos de água por ano. Temos 485 mil ligações de água atualizado até maio de 2023, sendo que 158 mil dessas ligações são com tarifas sociais. Temos ainda 150 quilômetros de adutoras com diâmetro acima de 1,5 m e vamos gerar
5.000 empregos diretos e indiretos com o nosso projeto. Atualmente, nós temos cerca de 2.000 empregos diretos e indiretos já na nossa concessão com menos de 1 ano de operação. Os investimentos futuros, nós temos a previsão de investir 4,7 bilhões de reais. Vamos construir 35 estações de tratamento de esgoto, 10 estações de tratamento de água e a ampliação de 2 ETs e 2 ETAs. Destacar aqui investimento na Zona Oeste do Rio de Janeiro, entrando agora especificamente na questão das áreas irregulares, como foi dito, os nossos contratos, eles prevêem uma verba carimbada para investimento nas áreas irregulares no município do Rio de Janeiro. Então, no nosso caso, é na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O nosso investimento total previsto para a região é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Já temos em desenvolvimento, em parceria com a Prefeitura, nos investimentos que são feitos no bairro Maravilha Oeste, obras em curso. Também temos outras obras de ampliação em rede na área de planejamento 5. Estamos executando, neste momento, uma nova adutora para a Barra de Guaratiba, instalação de macromedidores e setorização de toda a Zona Oeste do Rio de Janeiro, principalmente para identificar e combater, a partir daí, as perdas, e implantamos, desde o primeiro dia de trabalho, centros de controle operacional para a operação não só na Zona Oeste, como em todas as regionais da Rio Mais Saneamento. O nosso investimento em áreas irregulares pelo contrato é de 354 milhões de reais. Nós já identificamos, junto com a Prefeitura, 28 dessas localidades. São dos bairros em destaque ali de Santa Cruz, Campo Grande, Realengo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Paciência, Bangu, Sepitiba, Inhoaíba, Cosmos e Santíssimo, beneficiando nesses bairros, nessas 28 localidades, 35 mil pessoas. São 50 milhões de reais já identificados só nessas localidades para a gente investir nos próximos 5 anos. Não serão só essas as áreas investidas, naturalmente. Essas áreas elas foram as primeiras em função das reuniões e do que foi identificado junto com a Prefeitura. Uma das nossas estratégias foi, logo ao entrarmos, nós darmos o braço à Prefeitura e continuar com os projetos que ela já estava em execução. Muitas vezes, alguns contratos da Prefeitura previam fazer uma parte do saneamento e outra não. Aquilo que não estava previsto, a gente estava entrando. Por exemplo, se havia um contrato prevendo rede de água, mas não a ligação, a gente entrou fazendo a ligação. E projetos novos a gente já vai trabalhar desde o nascedor, inclusive no projeto, para que a gente possa participar de todo o ciclo. Para citar um exemplo, no Vila Verde, nós temos lá 300 famílias beneficiadas, já fizemos ali 556 metros de rede de água e quase 100 ligações de água foram padronizadas. Obras essas em parceria com a Prefeitura. Um detalhe é que nós procuramos, inclusive, contratar os mesmos empreiteiros que a Prefeitura contratou para que isso facilite também o trabalho. É aquela harmonia que é necessária para que a gente possa evitar problemas de continuidade durante o projeto. Essa interação entre Prefeitura e a concessionária, ela é muito importante justamente para que a gente não prejudique o projeto no final. Em Maria Lourosa, aí já são 5 mil pessoas beneficiadas, são 6 quilômetros de rede de água, quase 1.000 ligações a padronizar e 2 ligações e 2 elevatórias, aliás, de água. Além disso, a gente tem trabalhado fortemente em ações de educação ambiental, a gente tem ido às escolas, a gente tem um laboratório móvel, uma mini estação de tratamento de água, e a gente já foi a 19 escolas, atendemos 1.300 alunos. Importante dizer que esse laboratório móvel não é um laboratório apenas para ir às escolas fazer demonstração, ele, de fato, trabalha no dia a dia da operação, fazendo análise de qualidade da água. Nós temos 9 laboratórios móveis, um para cada 2 municípios, que, inclusive,
qualquer morador que tenha alguma suspeita de problemas de qualidade na sua água, ele aciona a concessionária e esse laboratório móvel vai até a sua casa e lá o técnico faz a análise na frente do morador para demonstrar a qualidade da água que está sendo fornecida pela concessionária. Além disso, de ações na comunidade, nós, desde o início também, já na operação assistida, nós nos aproximamos das comunidades, até para a gente buscar mão de obra dentro das comunidades, e isso é uma das coisas que, de fato, muitas vezes nos comove, porque nós nos deparamos com muitas pessoas que estavam ali conseguindo o seu primeiro emprego. Às vezes vinham mulheres, às vezes com criança no colo, que elas eram a provedora da casa, estavam ali buscando também o seu emprego para poder sustentar o seu lar. Então, nós fizemos esse trabalho antes de começar a operação e hoje nós temos um percentual representativo da nossa mão de obra oriunda dessas comunidades. Bom, eu falei que ia ser breve, né, porque muito tinha sido dito, né? Imagino que deva ter aqui na sequência, né, talvez um debate ou perguntas, dúvidas a tirar. Nós temos aqui, através do QR Code, um acesso ao nosso primeiro relatório de sustentabilidade, que nós concluímos, né, e lançamos agora no mês passado. Então, para quem quiser acessar, é só buscar aí o QR Code, vai ter acesso não só ao que a gente já fez, como todos os projetos que nós temos pela frente, buscando a sustentabilidade também, que é algo que está diretamente conectado à nossa atividade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo Gueto, presidente da Rio Mais. Eu queria agradecer a todos agora nessa nossa hora de fechamento, agradecer pela presença de todos, agradecer o pessoal da internet, já me fizeram um sinalzinho lá dizendo que está bombando, e se está bombando é pelo interesse, é pelo nível, pela qualidade dos palestrantes, e isso faz com que a gente sinta que a ABS tem conseguido chegar ao seu objetivo maior, que é o objetivo do desenvolvimento técnico dos nossos associados, e os nossos associados aqui é um grupo extremamente eclético, né? Porque tem Rio Mar, Rio Água, Conlube, tem de tudo quanto é canto, engenheiros e arquitetos e outros que chegam, independente da formação, chegam até nós. Parabenizar ao Miguel pelo trabalho que fez quando criou o Sania Rio, primeiro evento e agora o segundo evento, dizer que nós nos sentimos honrados em poder, de alguma maneira, atingir a esses objetivos, então. Obrigado a todos, qualidade dos palestrantes fantástica, eu acho que o recado está dado naquilo que a gente pretendia, que era apresentar essas perspectivas. As concessões, quando foram feitas, estabeleceram marcos e metas e valores, e elas estão aí sendo cumpridas. É lógico que isso tem um ajuste ou outro, mas estão sendo cumpridas, e isso é que é importante, porque faz com que a qualidade do saneamento no estado do Rio de Janeiro melhore e melhore muito. Obrigado. Muito obrigado a vocês todos. Eu, como moradora de Campo Grande, fico muito feliz em ver o quanto está sendo investido na Zona Oeste e nas demais localidades do Rio de Janeiro. E agora, para finalizar esse painel, eu vou entregar o certificado, vocês vão tirar uma foto juntos. E aí a gente dá início ao próximo painel. Eu?
Obrigada, gente.